Eu quero ler no livro de Gênesis, I want to read Genesis no capítulo 2 chapter 2, e no versículo 8. verse 8. Vamos todo mundo ficar em pé. Let's Vamos all ler a palavra de stand Deus. and read the word of God. Enquanto a sua atenção está 100% na palavra, no altar, nós queremos antecipar apenas uma informação que a partir do dia 8 de janeiro é o segundo domingo de janeiro, While your attention is all here, we want to give an information that from the 8th of January on, a partir do dia 8 de janeiro de 2023, nós estaremos voltando com a nossa segunda reunião pela manhã, o nosso segundo culto. from the 8th of January on, we're going to start having 2 services again in the morning. Falo novamente porque antes da pandemia nós estávamos com 2 cultos, paramos durante o período da pandemia e estamos agora retornando. Before the pandemic, we used to have 2 services. Now we're going back to that. Nós temos aí o mês de dezembro para nos organizar. O primeiro culto será das 9 às 10h30 We have December to get ready. The first service is going to be from 9 a.m. to 10:30. e o segundo culto vai ser das 11 a meio-dia e meio, And the second service from 11 to 12:30. 12:30. Então, se organize. So get ready. Quem gosta de dormir até mais tarde ou mora muito longe, If you like sleeping in or live a te little bit vejo aqui farther, às 11. I'll see you at Quem 11. gosta de ficar livre logo bem cedo para ter outras coisas para fazer com a família, If you like to come to church early to do other things in the afternoon, nos vemos aqui às 9. I'll see you at 9. Estaremos durante o mês passando todas essas informações com mais detalhes a todos vocês. We'll be giving more information along the month. Gênesis capítulo 2, versículo de número 8 diz assim: Genesis 2:8. O Senhor plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. Pode ler. Now the Lord God had planted a garden in the east, in Eden, and there he put a man he had formed. The Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. A river watering the garden flowed from Eden. From there it was separated into 4 headwaters. Espírito Santo, Holy Spirit, que tudo aquilo que nós já participamos nesta manhã may everything we've already been a part of this morning, possa ocupar um lugar especial no nosso coração. may it occupy a special place in our Mas hearts. que nesse momento But in this moment, uma terra fértil se abra may a fertile soil be open para receber a semente mais to preciosa, receive the most precious que seed é a tua palavra, that is your word. e que essa semente possa produzir And may this seed may produce não somente 30 not only 30 ou 60, or 60, mas 100 vezes mais. but 100 times more. Fala com a tua igreja, Senhor, Speak to your church, Lord, aquilo que está no teu coração what is nesta in your manhã, heart this morning. em nome de In Jesus. the name of Jesus. Tome seu assento, queridos, obrigado. You may be seated. Thank you. Nós estamos falando sobre um lugar de pertencimento. We're talking about a place of belonging. E todas as vezes que nós falamos sobre pertencer a um lugar, And every time we speak of belonging somewhere, nós sempre trazemos à memória aquilo que nos é conveniente, we always bring to our memory what is convenient. aquilo que nos conecta de alguma forma, seja com a nossa infância, seja com a nossa criação,
seja com as nossas amizades. What connects us in some way, be it with our upbringing or our friendships. Na verdade, nós queremos e desejamos e gostamos de estar em lugares familiares. In reality, we like to be in familiar places. Nós não gostamos de lugares estranhos. We don't like strange places. Lugares onde nós não nos sentimos amados ou aceitos. Places that we don't feel loved or accepted. É muito comum procurarmos os lugares que queremos pertencer. It's very common for us to look for a place where we want to belong. É muito comum fazermos uma leitura antes de tomarmos decisões quando nós vamos falar de geografias que vamos frequentar. For us to take a look before we make a decision about a place. Seja uma casa que vamos comprar, Be it a home we're gonna buy. seja uma escola que vamos estudar, Be it a school we're gonna go seja um to. trabalho que vamos trabalhar, Or a job. seja uma igreja que vamos congregar. Or even a church. Lugares que nós vamos frequentar com rotinas. Places that will become our routine. Nós olhamos e observamos se nos é conveniente. We look and observe if they're convenient. Se o tempo que eu vou ficar na estrada vale a pena. If my commute is worth it. Se a educação que eu vou receber vale a pena. If the education I'm gonna receive is Se o worth preço it. que eu vou pagar vale a pena. If the price I'm gonna pay is Nós worth it. sempre trabalhamos com métricas que diz respeito ao nosso entendimento. We always work with metrics that talk about our understanding. Você não vai colocar o seu tempo, o seu talento, o seu tesouro naquilo que para você não faz sentido. You're not going to put your time, treasure, and talent on what doesn't make sense to you. E a pergunta sempre é essa. And the question is always this. Sim, precisamos agir com uma mente natural para fazer uma análise básica dos fatos. Yes, we need to have a natural mind to analyze basic facts. Mas a pergunta é, But the question is, será que conseguimos? can we? Será que temos a capacidade de pensar em todas as coisas necessárias? Do we have the ability to think about everything necessary? Será que o nosso coração em alguns momentos não falha em pensar uma coisa ou achar uma coisa em que na verdade aquilo não é o que pensamos? Does our heart not sometimes fail thinking of something that we think that it is? Quando olhamos para um lugar para pertencer, When we look at a place to belong, nós não podemos olhar para esse lugar com olhos we naturais. can't look at this place with natural eyes. Por quê, pastor? Why? Porque se formos atraídos por coisas naturais, Because if we're attracted by natural essas things, coisas serão passageiras e temporárias. these things are temporary and fleeting. Isso não significa somente uma igreja, It doesn't mean only a church. porque a decisão de morar em um lugar, Because the decision of living de somewhere, estudar em um lugar, of going to school de somewhere, trabalhar em um lugar, of working somewhere, embora sejam reflexos de coisas naturais, even if it reflects natural mas things, para aqueles que são filhos de Deus, but for those that are children of que God, são guiados pelo Espírito de Deus, that are guided by the Holy Spirit, Deus os dirige em todas as decisões. God directs them in any decision. Eu preciso enfatizar isso I mais need uma to vez. emphasize this once more. Para aqueles que são nascidos do Espírito, For those who are born from the Spirit, para aqueles que são filhos de Deus, who are sons and daughters of para God, aqueles que entregaram suas vidas aos cuidados do who Senhor, have given their lives to God's care, Deus God dirige directs você you em todas as suas in decisões. all of your decisions, Até o seu trabalho, even your job, até a sua casa, even your house, até a sua escola, even your school, até o lugar aonde você frequenta. even the places that you Se go. você crê ou não crê, não é problema meu. If you believe or don't, it's not my Mas até o problem. restaurante que você vai, But even the restaurant you go até o to, supermercado que você vai, even the supermarket you go se to, você sujeitar ao Senhor if you subject that to a the sua Lord, decisão, your decision, Ele está pronto para dirigir a He's sua ready vida. to direct your life. Ele está pronto para dirigir as nossas vidas. He's ready to direct our lives. Quando o salmista canta no Salmo 23, The song in Psalms 23, nós achamos que é um texto lido, we think it's a written text, mas na verdade é a letra de uma canção. but it's truly the lyrics to a A song. letra de uma canção, porque o que expressa-se no livro de Salmos é que as mensagens que ali estão precisam ser tão comuns ao ponto de nós não esquecermos a letra. Because the messages there should be so common that we shouldn't forget the lyrics. Quando ele aponta para
o Senhor, na pessoa de um pastor, de um cuidado com ovelhas. when he points to the Lord as a shepherd that takes care of Sem sheep, dúvida, nos salmos mais conhecidos de todos os tempos. one of the most known Psalms, Salmo 23, Psalms ele 23, diz assim: he says, guia-me. guide me. E quando ele fala sobre o Senhor o guiar, And when he speaks of the Lord guiding ele him, fala sobre águas tranquilas. he speaks of calm waters. Ele fala sobre vereda ou sobre caminho de justiça. He speaks of a way of justice. Por quê, queridos? Why? Porque quando Deus nos dirige, Because when God directs us, Deus nos dirige por caminhos de justiça. he directs us in ways of E justice Deus nos dirige a águas tranquilas. and to calm waters. Sabe o que acontece conosco? You know what happens É to que us? nós separamos na nossa mente Is that we separate in our aquilo mind que eu vou decidir what I'm going to e decide aquilo que Deus vai and decidir. what God's going to O decide. que eu posso fazer com as minhas mãos, What I can do by myself, isso eu faço. that I will do. Agora, o que eu não posso fazer, But what I can't eu do, entrego para Deus. I'll give it to God. Isso é um nível de relacionamento que você tem com o Senhor. That's a level of relationship E you você have with the Lord. decide qual é o nível que você deseja viver com Ele. And you choose the level of relationship you want to Deus live. vai te encontrar He will meet no you nível de relacionamento que você desejar viver com in Ele. the level of relationship that you want to live. Então existe um nível de relacionamento por princípios, So there's a level of relationship by principle, aonde você faz aquilo que você acredita ser certo pela palavra. where you do what you believe is right by the word. Mas existe um nível superior, But there's a level above. que é um nível de relacionamento por intimidade. That's a level of relationship by intimacy. Porque por princípios, Because by principles, qualquer pessoa consegue fazer. anyone can do it. Existem muitas pessoas que nunca entregaram suas vidas a Jesus, So many people never gave their mas que lives to são Jesus, honestos e trabalhadores, but they're hard workers porque and tomam honest decisões por princípios. because they make decisions by A principle. igreja não foi chamada só para viver por The princípios. church was not called to only A live by igreja foi principle, chamada para viver um relacionamento por intimidade. but the church was called to live by E intimacy. quando você vive por intimidade, And when you live by intimacy, pergunta a sua esposa ou seu marido, ask your spouse, até a roupa que você veste, even the clothes you're gonna wear, ele ou ela precisam dizer se está bom ou não. they can say if it's good or not. Porque ela não acha ou ele não acha que a roupa está apropriada? If they don't think clothing is appropriate, Não. no. Mas porque o desejo íntimo é de agradar um ao outro. But it's because you have a desire Alguém to comigo nessa please manhã? them. Porque Deus está chamando a sua igreja God is calling His church não somente para viver por princípios, not just to live by principle, mas para viver por relacionamentos de but intimidade, to live a relationship of aonde intimacy, o seu desejo where your desire pertence ao Senhor. belongs to the Lord. Eu vou desdobrar isso nos próximos cultos, mas eu quero fechar essa manhã dizendo algo para I'm você. going to unfold this, but I want to close this morning saying, Todas as vezes every time que nós precisamos nos dirigir e nos direcionar para lugares that we need to direct ourselves to em places, que vamos de alguma forma estabelecer raízes nesse lugar, that we will in some way make roots, nós não podemos somente fazer uma avaliação com os nossos olhos naturais. we can't only evaluate with our natural eyes. Embora seja importante, Even though it's important, mas eu quero dizer para você que o fundamental but the foundation é você realmente tomar uma decisão direcionada pelo Senhor. is for you to make a decision directed by the Lord. Não acho que Deus é como alguém que talvez seja um mentor na sua vida que você não vai incomodar por decisões fáceis ou simples. Don't think that God is like a mentor that you A can't gente bother é him with small criado em uma decisions. cultura de paternidade, We're created in a culture of onde os fatherhood nossos pais, that our na parents, grande maioria das vezes, the vast majority of times, e alguma dessas circunstâncias, eu diria até na melhor das hipóteses, in some of these circumstances, even in the better, os nossos pais, quando fazemos perguntas que eles consideram perguntas assim banais, perguntas que não tem nenhuma noção. when we ask them like stupid questions, Obrigado, eu queria usar essa palavra, mas em inglês ela é mais leve do que em português. Quando a gente vai fazer uma pergunta que não tem nenhum nexo, when we're gonna ask just simple questions, eles falam assim: menino, they say, oh, fica quieto, be quiet. você não sabe o que você está falando, You don't know what you're talking não about. incomoda não. Don't bother me. Aí a gente cresce And then we grow com essa up questão de não querer incomodar. with this not wanting to bother.
Porque os nossos patrões não querem ser incomodados. Because our bosses don't want to be bothered. Porque as referências que temos não querem ser incomodadas. Because the references we have don't want E to aí be a gente bothered. transfere esse relacionamento para Deus. And we transfer over this A relationship gente to fala assim, God. o que tem a ver eu perguntar para Deus o que eu tenho que fazer aqui ou ali? We say, oh, it doesn't matter me asking God what I should do Deus here está and muito there. ocupado atendendo outras pessoas. He's way too busy with other people. Deus está muito ocupado atendendo quase 7 bilhões de pessoas. He's way too busy with 7 billion Deus other está people. muito ocupado atendendo países que estão vivendo crises He's terríveis. too busy taking care of other nations. Deixa eu fazer da minha maneira. Let me do it my E way. Deus respeita. And God Ele respects te that. encontra no seu nível de He'll- relacionamento com Ele. He'll meet you in your level of Mas se relationship. você quiser But if you want fazer a Ele 1000 perguntas por dia, to make him 1,000 questions a Ele day, tem 1000 respostas para he você. has 1,000 answers for you. Tem pessoas que contam testemunhos pra gente. There are people that tell us testimonies Se a gente não tomar cuidado, a gente despreza e machuca as pessoas. that if we're not careful, we'll hurt these people. Porque parece que Deus trabalha com eles em detalhes tão pequenos. Because it's as if God worked with them in such small E aquilo é details. tão significativo para essas pessoas. And that means so much to these people. Enquanto outros só levam em consideração aquilo que é muito relevante. While others only consider what's really relevant. Lá em casa, At my house, de vez em quando, ou de vez em Sometimes. sempre, or all the time, a minha esposa fala assim: my wife says, você não comprou nenhuma flor para mim. you didn't even buy me flowers. E eu fico, realmente eu não And I comprei. say, yeah, kind of. Queridos, ela está aqui She's e here. ela não precisa me defender agora. And she doesn't need Se eu não to be estiver on my falando a side verdade. if I'm not saying the truth. 90% das vezes que ela pede uma flor 90% of the times she asks for que flowers eu não comprei, that I did not buy, alguém chega lá em casa e entrega uma flor para ela. someone comes to our house and gives her flowers. Aí eu fico perguntando, And then I ask, acho que eu vou tentar colocar, em vez de flor, colocar, sei lá, alguns dólares. I think I'm gonna have her switch from flowers to dollars. E se eu chego e falo assim, poxa vida, você nem me deu $1000 And I say, oh hoje. my God, didn't even give me $1,000 today. Para ver se funciona, de See alguém if chegar it lá em casa works. e... Someone getting to my house. Aonde que eu quero chegar? Where do I want to É get? que Deus está disposto a te encontrar no nível de relacionamento que você quiser ter com God Ele. is willing to meet you in the level of relationship you Deus want to está have with disposto a him. te encontrar nesse nível de relacionamento. He's willing to meet you in that level. Nós precisamos pertencer a um lugar espiritual. We need to belong to a spiritual A place. nossa casa precisa ser um lugar espiritual. Our home needs to be a O spiritual nosso place. trabalho precisa ser um lugar espiritual. Our job needs to be a Os spiritual nossos place. bens precisam ser espirituais. Our belongings need to be spiritual. Porque o espiritual não é aquilo que é abstrato. Because spiritual is not what is A abstract. verdade da verdade é In truth, que aquilo que nós chamamos de matéria what we call that's é somente material, uma sombra daquilo que é it's espiritual. the shadow of what is E spiritual. nós é que tomamos essa decisão. And we make that decision. Porque o lugar que Deus criou para você e eu Because pertencermos the place that God made us to belong é um lugar aonde Ele fez brotar. is a place where He Olha o made. texto que eu estou terminando. Look at the text. Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies. God made bring from the soil trees of all species. Primeira coisa, First thing, árvores de todas as espécies. trees from all species. Quando você decide estar no lugar que Deus preparou para você, When you decide to be in the place that God prepared quando for você you, decide fazer com que todos os lugares que você está enraizado são espirituais, dirigidos pelo Senhor, when you decide that all of your roots are directed by the Lord and spiritual, Deus vai fazer brotar neste lugar God will bring árvore from de this todas place as espécies. trees from all species. Eu estou profetizando sobre alguém aqui nesta I'm manhã. prophesying over someone. Eu não sei da onde vai vir. I don't know where it's going to come Eu não from. sei quem Deus vai I usar. don't know who God is going to Eu só use. sei But I que se know você estiver no centro da vontade that if dele, you're in the center of His Ele will, vai fazer brotar He will bring árvore de todas as espécies. trees from all Sabe o que species. significa árvore de todas as espécies? You know what that means?
significa nutrientes para todas as suas deficiências. It means nutrients for any of your Cada deficiencies. fruta, cada árvore representa um nutriente específico para aquilo que nós precisamos. Each fruit, each tree represents a specific Quando nutrient Deus we diz, eu vou need. fazer brotar árvore de todas as espécies, When God says, I'll bring trees from every Ele está species, dizendo, eu vou suprir todas as tuas He's saying, I will necessidades. fulfill all of your Alguém needs. precisa desta palavra. And someone needs Eu this preciso word. desta palavra. I need this Ele word. vai suprir todas as nossas He will necessidades. fulfill all of your needs. Então veja, primeiro, árvore de todas as So espécies. see, first, trees from all species. Segundo, Second, lindas árvores que produzem frutos deliciosos. trees that are pleasing to the eye, that make good fruits. Sabe qual que é a promessa de Deus de fazer acontecer no centro da vontade dele? You know what his promise is in the center of his will? Ele vai te dar frutos deliciosos. He will give you delicious fruits. Sabe por quê, queridos? You know why? Porque as nossas decisões Because our decisions, nos leva a comer frutos amargos. they take us to taste bitter Você fruits. sabe qual que é um dos principais motivos pelo qual nós não conseguimos decidir para comermos frutos deliciosos? You know why we can't decide to take delicious fruits? Preste atenção nisso. Pay attention. Porque a espécie do fruto está conectada ao tempo da colheita. Because the fruit is connected to the time of harvest. E só Deus conhece o tempo. And only God knows Nós não time. conhecemos. We don't know it. Então o fruto no tempo errado. So the fruit in the wrong time, Vai no mercado agora e tenta comprar uma melancia para você ver. go to the supermarket and try to buy a watermelon. Duas características da melancia que você vai comprar no mercado. Two characteristics. Mais cara It's more e expensive o gosto ruim. and it doesn't taste as Por good. quê? Why? Porque não é tempo de melancia. It's not watermelon season. O fruto no tempo certo, The fruit in the right ele é time, barato it's cheap e é and it's delicioso. delicious. O fruto no tempo The errado, fruit in the wrong ele é time, caro it is e o expensive gosto é ruim. and it doesn't taste good. Então só Deus que conhece o tempo das coisas So only God knows the time of é que things, pode nos dar os frutos deliciosos. and He can give us delicious Quando nós fruits. estamos no centro da vontade do Senhor, When we're in the center of no God's lugar will, que precisamos pertencer, in the place we need to Deus belong, não somente supre todas as nossas He doesn't only necessidades, fulfill all of our mas needs, Deus nos dá o melhor desta terra. but He gives us the best. A diferença é muito grande, It's a very big difference. porque uma coisa é suprir a sua Because necessidade, one thing is fulfilling your needs, outra coisa é suprir com aquilo que te dá prazer. another thing is fulfilling it with what gives you Porque pleasure. nem sempre o que nos supre Because not always what fulfills é us aquilo que nos traz prazer. is what brings us Às pleasure. vezes nós tomamos algo, comemos algo que é ruim, Sometimes we eat or drink something that's not good, mas a gente precisa. but we need it. Mas na promessa do Senhor But the promise of the Lord é não somente suprir, is not to only to fulfill, mas te dar aquilo que ao seu paladar é but to delicioso. give you delicious things. Por último, quando Lastly, nós estamos no centro da vontade do Senhor, when we're in the center of the will of quando God, nós decidimos pertencer a esse lugar, when we decide to belong in this place, o Senhor, Ele coloca rios He para puts dessedentar a nossa sede. rivers to quench our thirst. Depois em casa você pode ler a continuação do texto, At home you can finish reading this porque a text. Bíblia diz que nascia um rio dentro do jardim. But the Bible says that there were rivers in the garden. Mas quando ele saía do jardim, But when they left the garden, ele se dividia em 4 braços. they would split in 4 headwaters. Um rio A river que sai that goes e out se divide em 4. and is divided in E 4. talvez na próxima ministração eu traga o significado desses 4 rios. Maybe next time I'll bring the meaning for Porque são this. 4 palavras proféticas que eu acredito que Deus está liberando sobre a igreja. There's 4 prophetic words that God is pouring Vamos over ficar the em pé church. nesta manhã. Let's stand. Vire para quem está ao seu lado e fala assim: Deus está te conduzindo Look to someone next to you and say, God is guiding you ao lugar que você to pertence. the place that you belong. Diga: Deus está te conduzindo God is guiding ao you lugar que Ele preparou para to the você. place He prepared for you. Eu não sei se é o lugar mais perto da sua I don't know if casa. it's the closest to your house. Eu não sei se é o lugar que mais te atrai aos I don't know olhos. if it's the most attractive. Eu não sei se é o lugar que você mais conhece I as don't know pessoas. if it's the place you know more people. Talvez Deus está te
levando para um lugar de trabalho Maybe God's taking you to a place of work que não é a sua profissão, that's not your que você profession, não conhece that you ninguém, don't know e que anyone, talvez você nem vai ganhar o que você poderia em outro lugar. and that maybe you won't even make that much. Mas se esse for o lugar de pertencimento que But if- Deus preparou para você, If that's the place of belonging, lá Ele vai suprir todas as suas He will necessidades. fulfill all of your needs in that Lá place. Ele vai te dar o prazer de provar o melhor desta terra. He will give you the pleasure to taste the best, E lá Ele vai fazer brotar rios. and He will bring up rivers, Rios que vão descedentar a tua sede. rivers that will quench your Você que thirst. recebe essa palavra, levante as suas mãos If you esta manhã. receive this word, raise your hands, Feche os seus olhos close your eyes, e diga: Senhor, and say, Lord, me leve take me ao lugar to the place que eu pertenço. that I belong. Diga: Senhor, Say, Lord, eu quero estar I want to be no lugar in a place que é o centro da tua that is vontade. the center of your will. E agora que você acredita em estar nesse lugar, And now that you believe in this place, declare comigo: Senhor, declare with me, Lord, eu não quero sair deste I don't lugar. want to leave this place. Eu não quero sair I deste don't lugar. want to leave this place. Eu não quero sair nunca deste I don't lugar. want to ever leave this place. Mantenha-me aqui, Senhor, Keep me here, no Lord, centro do teu coração, in the center of your heart, no centro da tua in the vontade. center of your will. Espírito Santo, eu te peço nesta manhã, Holy Spirit, I ask this morning, venha de encontro a cada um dos nossos may corações you agora meet each and every one of our hearts e trace um mapa. and make a map. Trace um mapa nesta manhã. Make a map this morning. Aqueles que estão ao lado Those that are on the possam side vir para o centro. may come to the center. Aqueles que estão fora Those that are on the outskirts possam vir para dentro. may come to the E aqueles inside. que estão perdidos And those that are lost possam se posicionar. may position Espírito themselves. Santo, Holy as Spirit, nossas decisões our não decisions podem mais ser guiadas por ganhos. cannot be guided by gain. As nossas decisões Our não decisions podem mais ser guiadas por aprovação de outros. cannot be guided by the approval As of men. nossas decisões But our decisions precisam ser guiadas por ti. need to be guided by you. Leva-nos, Senhor, Take us, Lord, a esse lugar to this place onde nós dependemos totalmente de where ti. we depend on you. Senhor, eu oro sobre a tua igreja nesta manhã, Father, I pray over your para church que this cada um de morning. nós possamos encontrar este lugar. May each and every one of us find this E até o place. final deste ano, And until the end of nós this year, possamos virar o ano de 2022 para may we 2023 go into 2023 totalmente alinhados completely no aligned centro da tua in vontade. the center of your Em will. nome de Jesus, In the name of eu Jesus, abençoo a sua vida nesse dia. I bless your life. Uma semana de vitória sobre você e A sua week of casa. victory over your Você que life. recebe, dê um aplauso ao If you Senhor. receive it, give it up to Deus te Jesus. abençoe. God bless Tenha you. uma semana de vitórias.